programa não é recomendado para menores de 14 anos. Já dizia o Delfim Neto que o coração tem o tempo de contagem, tantas batidas você papoca. Não sei se é verdade, mas eu estou mais ou menos na trajetória do Delfim Neto aí. Boa noite aos meus pares, Tágira. Hã? Deus que te proteja. Você ainda tem que viver muito a caminho bem novinho. O Casqueiro, Carol, a Gláucia. Muito bom fazer esse programa com vocês. Bom, o assunto hoje é chato, porém necessário. O assunto hoje é para convencer vocês a fazer algo que vocês não querem fazer, mas necessário. Qual é o assunto hoje, Tágira? Boa noite, Maciel. Boa noite, meus pais, a você que está em casa. Hoje nós vamos falar sobre saúde pública, saúde que conserva a vida, né? Realmente é um tema que não agrada muitas pessoas. Você vê o Franklin, ó, como é que ele tá bonitinho, redondo. Me deixa quieto, cara. Bem redondinho, né? Me deixa de mão. E uma das vertentes da saúde é a atividade física, né? Você que está em casa, ter condições, ter tempo para fazer atividade física. Não, ter vontade, né? Vontade, a disposição e o tempo também. Aqui tem três que a vontade é zero. Mas é uma das vertentes que precisa ser desenvolvida, a gente precisa orientar. Esse é o papel do acerto de contas, é exatamente trazer o bom debate sobre questões que interessam, né, a toda a sociedade, independente de questões sociais e econômicas. E hoje vamos falar sobre atividade física. Ele que é personal trainer, professor de educação física e que tem um trabalho voltado para apresentar soluções para a questão da atividade física. Maciel. É isso mesmo. Vocês verem aí de casa, vocês verem o Frank. O Frank é um exemplo de um físico escultural. Força de vontade. O Frank, nós somos exemplos de que uma academia pode fazer conosco. Né, Frank? Perfeitamente. Né? E o que diria o Bolsonaro, Frank? Olha só, você precisa, André. Eu, como atleta, você sabe muito bem como é a vida de um atletista, tá ok? Você, uma boa noite para você que assiste aqui o Acerto de Contas. E o Lula? Como é que o Lula... Lula não, pô. Para de mentir, pô. Lula, para de mentir, pô. Você mente o tempo todo, pô. Você me atrapalha, pô. Fala, deixa Lula. de palhaçada aí, ó. Meus amigos, eu também tô treinando. O Lula é um batedor de peso. A Janja é minha personal trainer, tá me colocando... Te dando tadala pra você morrer, pra paucar o coração. Aí não entrega o remédio, não entrega o remédio não, porque senão vai ser perigoso. Muito bem, esse é o nosso querido Frank. Vamos lá, prazer em tê-lo aqui, Djalma. Quando eu falo que é um assunto polêmico e chato, porque é um negócio chato mesmo, né? Ficar na academia puxando ferro, eu não tenho paciência, cara. Aí minha mulher me perturbou tanto que eu falei, você quer ir pra academia? Eu vou fazer diferente, vou comprar uma academia inteira pra tu. Comprei. Instalei, tudo lá. Tá instalado aqui em casa, na varanda que sai, pode olhar. Quem que usou? Nem eu, nem ela que me encheu o saco. Pô, você levantar de manhã, fazer academia. Depois você chega cansado, entre fazer academia e tomar uma tacinha de vinho. Cara, é difícil. Mas vamos falar da importância. Obrigado por ter vindo aqui, da importância da academia, Djalma. Obrigado. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite, telespectadores. Então, esse é o nosso grande vetor, né? Falar da saúde. Por quê? Por que saúde, né? Saúde, ele é uma ferramenta principal na vida da gente. Por quê? Porque sem ela a gente não vive, né? Sem ela você não consegue se levantar, você não consegue dormir, você não consegue acordar. Então, e a base da saúde vem acompanhado com a alimentação. Por que isso? Porque quando nos alimentamos bem, nós conseguimos ter um bom condicionamento físico para acordar, levantar e ter uma boa produção de energia, né?
fisicamente e fazer nossas necessidades, principalmente funcionais. Que são essas atividades funcionais? Do seu dia a dia. Levantar, sentar, fazer seus trabalhos, certo? E praticar uma atividade física para que você tenha uma longevidade muito melhor, né? Tudo à base da atividade física, que é igualado à saúde, né? Então, eu quero deixar aqui bem assim, essa palavra motivacional, né? Nunca é tarde para praticar uma atividade física, certo? Hoje, eu, Djalma Costa, tenho 42 anos, eu não tomo nenhuma medicação para nenhum problema de saúde. Tudo porque a atividade física me deu essa saúde para que eu não precisasse tomar, né? Não estou dizendo que a medicação, medicação sim, ela vai servir para a gente em algum momento, certo? Mas a atividade física, ela me deixa bem seguro em relação a isso. A atividade física previne doenças, né? E até controla as doenças já existentes. A gente pode falar sobre diabetes, sim, que é um problema que cresceu muito nos últimos anos. Pensa que é um atleta. Né? Não, eu não sou... Falou, mas ele hoje não tá. Não, ele não tá de Ele hoje, ele tá. Eu acho que isso é um tipo de perseguição. Quem vê pensa que é um atleta, Não, né? veja. Fala lá. A diabetes é um problema que cresceu muito. Olha só. Olha só, Cláudio, olha só. Carol, por favor. Por favor, Macieri, por favor. Ele é um atleta. Está dando um bom exemplo. Ele está atleta dando um bom do copo, exemplo. Ele é um atleta de homem Cristo. alcova. Tá vendo aí como é, né? Frank, o que você acha da Barriguinha fala do chega Eu Dá não um posso tanque. falar da diabetes, Pode. não. Olha, a teoria é muito linda. Eu acho que isso é bullying. É. Tu bulinou comigo no começo, só tô bullying descontando. comigo. Mas, Tássia, não se meta com essa gentalha, não. Fala. Fala. então eu quero falar do controle da diabetes. Então fala, depois Né? o Casqueiro vai dar a opinião dele sobre o E controle eu da queria diabetes. entender, Djalma, como as atividades físicas, principalmente o esporte de peso, controla os índices de glicêmicos no corpo. Pronto, muito importante essa pergunta. A atividade física, ela produz várias ações no nosso organismo, né? E quando se trata da diabetes, né? Para ter o autocontrole da glicose, que é o açúcar no sangue, né? A atividade de força, né? Que é chamada musculação, ela produz um substrato chamado irisima, né? Que essa substância ela ajuda a ter esse controle da glicose no sangue, né? E assim você consegue manter aquele grau de energia no seu corpo que nem se eleva e nem abaixa, né? Que tem que ter esse controle. Que tem que ter esse controle, né? Então, a atividade de força, ela consegue fazer isso, né? Atividade de força que a gente chama esporte resistido, né? Que é uma atividade de força, né? De alavancas, né? Que ela produz essa substância, certo? E essa substância consegue ter esse controle, né? Por que esse controle? Porque a diabetes do tipo 1, ela é uma doença autoimune, né? Ou seja, você tem que ter antes de praticar atividade física, você tem que ter controle da maquinazinha lá, que para não dar 250 ou abaixo, né? Para não ter hipoglicemia, né? Então, você tem que ter verificado antes, por isso que tem aquela parte de comer 3 em 3 horas, para que você não fique com ela baixa, né? Não produz insulina. Não produzia, exatamente, que ela não produzia insulina o suficiente. Então, quando você tem uma pessoa passando mal, é porque ela está com a hipoglicemia, está com a insulina muito baixa. Então, a do tipo 2 já é diferente, né? Ela já é adquirida por uma má alimentação, por estresse, certo? Por falta de atividade, certo? O sono também, tudo isso ela causa e geralmente após os 40 anos as pessoas adquirem a do tipo 2. Professor, qual das duas eu posso praticar atividade? Quem tem a diabetes tipo 1 e tipo 2 pode praticar atividade física com moderação e acompanhada de um profissional, certo? Principalmente a do tipo 1, que você tem que estar sempre verificando se ela está na médiazinha ali boa, para você poder praticar com segurança e com um profissional do lado, certo? Djalma, a gente olha assim para você e vê seu corpo físico, né? E muitos jovens em casa, eles pensam logo assim, esse cara toma bomba. Porque para ter esse corpo aí tem que tomar bomba. Eu queria que você me falasse sobre a questão dessas bombas que se usam muito em academia, porque o professor de educação física ele é um bacharel na área da saúde também. E por que é tão difícil conscientizar uma pessoa
que precisa se exercitar, a forçar ela a sair de casa. Porque a gente vê pessoas que se internam com a diabetes altíssima, morre, mas não vai fazer educação física, na minha época, educação física, né? Não procura, porque tem muitas pessoas que vão para a academia, mas não tem um personal. E aí estressa o músculo, e aí aquela atividade física não vai resolver. Por quê? Porque ele não está tendo alguém, é que nem você ter a medicação e não saber tomar. É isso? Isso é muito interessante a sua pergunta. Vamos lá. O profissional de educação física, chamado personal trainer, ele deve estar sempre estudando, né? Para poder atender o seu cliente, a sua demanda, a sua necessidade, certo? Então, eu sou formado em educação física, tenho uma pós-graduação em biomecânica e correção postural e tenho 18 cursos relacionados à minha área de atividade física, né? Relacionada à comorbidade, a doenças, a pós-operatório, pessoas com gestação, para justamente atender todo esse público, né? Então, veja bem, às vezes a pessoa tem uma doença e ela não quer procurar atividade física por não ter informação precisa. Mas hoje em dia nós temos uma ferramenta muito importante, a internet, a facilidade, né? Às vezes a pessoa está muito para baixo, tem vergonha de si, do seu corpo, né? Se é magro, se é gordo, tem uma vergonha de procurar um profissional para chegar na academia e fazer a atividade correta, né? Porque assim, hoje em dia, as academias estão contratando muitas pessoas que ainda não estão preparadas para poder te atender, certo? Eu acho que assim, que hoje em dia deveria ter mais implantação de mais curso, mais formação para essa área ainda, certo? Porque o profissional em si ele tem que procurar, ele tem que se aprofundar mais, para ele poder atender cada pessoa, cada um do seu cliente que tem uma comorbidade diferente, né? Então, ou seja, eu estudo muito isso, né? Para poder chegar para o meu aluno fazer uma listagem, uma avaliação. Diagnóstico personalizado. Exatamente. Um jogo de perguntas e respostas, né? Bem básicos ali, mas que eu possa entender qual é a necessidade do meu cliente, né? Para que eu possa programar a atividade dele direitinho para que ele não se machuque. E tá ali acompanhando ele passo a passo. Então, o personal trainer, ele não é só um investimento, né? Ele é uma pessoa ali que vai estar te assegurando que você vai estar fazendo certo, que você vai estar evoluindo. Eu preciso estar vendo, né? O profissional ele tem que estar vendo ali que você vai estar evoluindo passo a passo com a sua constância, né? O que é a constância? Você está indo todos os dias fazer sua atividade sem que haja nada para interromper. Eu digo mais assim, o que vai me interromper, né? Todos nós temos nossas atividades diárias, né? Mas será que você não consegue tirar 50 minutinhos, uma horazinha para cuidar da sua saúde? Será que isso não é importante, né? As pessoas estão faltando dar importância a isso, certo? Seja qual seja o problema que ela esteja passando, né? Ela vai estar fazendo uma terapia muito importante para a saúde dela, que é a musculação. É uma atividade física que eu posso chamar de remédio, para você não usar remédio. Olha que interessante. Aí eu pergunto mais para todos vocês, telespectadores, e para vocês aqui. Até quando vocês vão querer estar bem, poder se levantar, sentar, fazer suas necessidades sozinho? Essa é a pergunta, né? Então, se querem estar com muita saúde, até viver por muitos anos, a resposta é atividade física, musculação, atividade resistida, né? Eu estou falando da musculação em si, pessoal, porque é o seguinte, a base para qualquer atividade é a musculação, não tem para onde correr. Existem várias atividades que as pessoas gostam, pedalar, nadar, correr. Hoje a vibe é correr. Muito top, certo? Mas eu pergunto, será que todo mundo pode correr? Pode sim. Aí vem outra pergunta mais interessante. Será que todo mundo está preparado? Não está. Por quê? Musculatura fraca. E quem faz o trabalho desse fortalecimento? Musculação. Os leg press. Leg press. Exatamente. A musculação ela é o único esporte que faz a tonificação da sua musculatura para que você possa trabalhar, andar, fazer qualquer outro esporte, até na sua diversão, até no seu lazer. Você precisa estar bem. Certo? Mas não dizem que a natação é o mais completo de todos? Não. Por incrível que pareça, é a capoeira. A capoeira é o exercício físico que mais movimenta
Que movimenta os grupos, né? Assim como a dança. E o negócio da bomba que você não falou da bomba? A bomba. A bomba. Vamos lá. Não, exemplo até para ele citar, né? O Netinho. O Netinho treinava com um amigo meu. Netinho que é cantor. Ele treinava com um amigo meu. E o meu amigo era um personal e dizia, cara, não vá por esse caminho. Da bomba. Da bomba, não vá por esse caminho. É que nem o cantor, que agora tá bem magrinho, cantava com o Leonardo, no cabaré, como é que chama ele? Eduardo Costa. Eduardo Costa. Tá, Não, o cara pelo amor de ele Deus. tá com a cara da Xuxa, o Eduardo Costa agora. Tá com a cara da Xuxa. É um assunto muito complexo, né? Esse assunto do anabolizante, né? Quem vê um personal com o corpo preparado, diz logo que ele toma anabolizante, essas coisas. Pessoal, é o seguinte, uma boa alimentação, certo? E a constância do treinamento, eu treino desde cedo, desde pequeno eu treino, né? Eu treino desde os meus 15 anos de idade. O Frank também treina desde pequeno. Eu sou professor de capoeira também, meu amigo. Entendeu? Adoro esporte de luta, entendeu? Amo capoeira. J. Marco também treina capoeira. E assim, sou cinegrafista. por exemplo, quem quer ir por esse caminho do anabolizante, existe hoje em dia, a partir dos 30 anos, o seu lado hormonal começa a baixar, a sua taxa hormonal. Então você precisa fazer uma reposição, sendo que você tem que fazer tudo direitinho. Vai no médico, ele vai lá, ele vai passar direitinho a quantidade e tudo. E isso não é errado, pessoal, certo? Dizer que fazer uma reposição hormonal não é usar anabolizantes. Tem pessoas que fazem Mas tem um monte de personal metendo bronca no anabolizante, vendendo, aplicando nos caras, né? Exatamente. E estão se dando mal. Foge né? desse tá cara, acontecendo errado. Não vão por isso aí, porque é o seguinte, indicação de pessoas que não conhecem o que vai acontecer, porque assim, o uso desses hormônios, ele tem um diferencial para cada pessoa, né? Então, cada pessoa tem que ser estudada com um profissional, para ser passado o devido uso desse hormônio, né? Não é qualquer pessoa que chegar para você, vai usar isso aqui. Não, você tem que vir por um profissional para que ele possa recomendar a dosagem certa do que você vai usar para que possa fazer bem no seu organismo e você não entrar num buraco sem fim. E é uma coisa importante, né, ressaltar, Marcelo, né, pela audiência do seu programa, que uma coisa é tomar bomba, outra coisa é tomar suplementação alimentar, que é completamente diferente também. São situações porque às vezes o cara acha que tá... a pessoa que se diz personal disse, não, isso aqui é uma suplementação. Não é, é uma bomba. A suplementação não tem nada a ver com isso aí. Tem muito cara sem escrúpulo, né? Tem que tomar muito cuidado. Eu mesmo, depois que assisti o Belo e a Graciane... O Belo tem a perninha de saracura. Eu fiquei preocupado com esse negócio de personal, só para descontrair, tá certo? Mas uma coisa que ele falou que é importante. Eu mesmo, uma vez, fui fazer uma academia, eu malhava, descia, comia uma fatia de bolo. Um bolo de chocolate, tomava Coca-Cola. O professor falava, disse, Feliz... Você passou 2 horas lá em cima malhando e só com as pedaços de torta e o pedaço da Coca-Cola você recuperou tudo. Mas o que ele diz é uma coisa importante. Por exemplo, eu estou numa luta danada porque eu preciso fazer uma cirurgia de uma hérnia. Preciso perder mais de 10 quilos porque eu não posso fazer atividade física. Não posso fazer atividade física para a gente pegar peso. Agora vou entrar no Pilates porque vai me ajudar. Porque eu não posso pegar peso porque pode estourar a hérnia, o próprio médico disse, tá certo? Agora não é uma coisa fácil você convencer alguém, vai para academia. Você vai fazer Pilates? Vai fazer Pilates. Eu falei, tenho que fazer. Que é 10 vezes pior que a academia? Não, mas para mim a relação, por exemplo, ele falou uma coisa certa. A postura. É só a Carol continuar com as promessas do lanche. Porque aí você não vai trazer o lanche. Ainda tem isso, né? Eu vou fazer, você fazendo a promessa. Depois do lanche da Carol, aí eu vou pro Pilates. Porque a gente precisa, Marcelo. Eu toda hora me corrijo. Eu estou sentado, ó. O brasileiro tem um costume, né, de sentar assim, ó. Verdade. Tá certo? Eu toda hora estou no lugar, eu digo, opa, tá errado. Por quê? Porque a idade chega, Marcelo. A gente é cobrado. Carol. Você sabe, né? Ele falou de vergonha, né? De ir pra academia, a minha vergonha na cara mesmo de não ir. Porque tá com 7 anos que eu não fiz numa academia. Mas, enfim, Djalma, eu sou chefe de cozinha e eu me especializei agora em marmitas fit. É um mercado que está todo mundo muito preocupado, né, com a eliminação. Eu não vou para academia faz 7 anos e estou vendendo marmita fit. Quer ferrar os outros. Não, ela tá ajudando o próximo. Mas assim, você falou da constância, né? E a minha gastronomia é justamente isso, né? Eu fiz a parceria com alguns nutrólogos e eu faço o menu personalizado em cima do que a pessoa pode comer. Perfeito. E não é aquela comida de dieta que você só vê chuchu, cenoura. Realmente
eu faço um plano bem bacana que a pessoa está comendo uma comida saudável, equilibrada, com temperos que ajudam no desenvolvimento do corpo e ajuda a ter uma constância, porque a pessoa comer algo sem ter aquela mentalidade que eu estou de dieta, né, vendo uma comida que ela pode comer gostosa, saudável e que vai alimentar ela, nutrir ela, ela acaba aguentando uma dieta por mais tempo, né? Eu acredito que a academia é a mesma coisa, né? Acho que quando você entra, se você consegue com 21 dias cumprir a academia, passa a ser uma rotina na sua vida, passa a ser um hábito, né? E realmente a musculação que você falou é muito importante, principalmente quando a gente estiver mais velho, né? A minha mãe, ela está com 78 anos, ela encurtou 5 centímetros. E ela começou a ter dores no corpo, que ninguém descobriu o que era, e descobriu que foi porque, como ela encurtou, a gravidade do corpo mudou, e aí ela começou a pisar mais com uma perna e descompensar o corpo. Quando a gente foi no médico, que é um médico muito bom, que ele trata a dor, adivinha qual foi o remédio que ele passou para minha mãe? Musculação. E o médico, ele falou, né? Olha, quanto mais cedo você começar a musculação, mais você prepara o seu corpo para futuramente ter os descompassos da curvatura e de tudo isso, né? Então, eu vou lhe perguntar uma coisa. Essas academias novas que estão surgindo por aí... Tá demais. 24 muita horas. academia, 24 horas e umas com as mensalidades bem econômicas, né? Para dar acesso às pessoas. Elas não possuem, né, um profissional adequado a um treino da pessoa personalizado. Personalizado não. Personalizado. E Não, eu não podemos falar isso. E eu acredito que isso acaba gerando lesões, né, essas coisas nas pessoas, e eu acho que acaba desestimulando até a pessoa ir para a academia quando se machuca. Né? Eu desestimulei porque eu machuquei meu joelho. Então, não fui mais. Então, o que é que você recomenda quando a gente vai para uma academia dessa? Qual é a preocupação que a gente deve ter ao se matricular? O que é que a gente tem que ver? Um profissional da área, formado? Se passa um treino muito... Por exemplo, eu que estou há 7 anos, se eu vou lá, o meu treino tem que ser iniciado, com pouco peso. Qual é a preocupação inicial que eu, Carol, tenho que ter ao voltar para a academia após 7 anos de sedentarismo? Boa, Carol. Pergunta muito importante, certo? Vamos lá. Águia. O que a águia faz? Ela observa, né? Você tem que chegar numa academia, seja lá qual for, e ser um observador, né? Lá vai ter profissionais da academia com camisas diferentes de personal trainer. Você pode observar as duas pessoas e ali você vai ter uma base de que realmente está passando um treino, tem uma noção, que na verdade as pessoas não têm noção do que é um treinamento bom, do que ou não, se está certo, se não está, então mas vai ter a noção dos cuidados, né? Você vai observar. E ali você pode chegar e conversar com esse profissional para poder tentar fechar uma parceria com ele, né? Uma consultoria presencial com ele para começar. Aí vamos lá, vamos seguindo aqui. Eu estou há 7 anos parado. Meu treino tem que ser inicial, Djalma? Tem que sim. Você não começa de onde você parou. Você baixa a sua carga 30% até 40% ou 50% de onde você estava inicialmente, certo? Com o básico, certo? Eu falo da mesma da dieta. A dieta não precisa ser coisas muito longo, muita coisa. Tem que ser a básica, o básicozinho que funciona. O arroz, o feijãozinho, o ovo, o filezinho de frango, o filezinho de peixe, o básico, saladinha de verdura. O básico funciona muito bem, certo? Tendo diversidade, que tem pessoas que têm problema de enjoar de comidas, né? Eu não tenho esse problema, sabe? Eu não tenho esse problema. Eu comi a minha vida toda batata doce com frango, ovo e frutas e estou aqui nesse corpo aqui, né? Mas eu fui muito magro, né? Eu tive uma história também, uma trajetória. Fui muito magro, pesei 49 quilos, que não tem pessoa nesse peso, eu acho que ainda. Cheguei a comer bastante, né? Na minha época eu estava praticando capoeira e cheguei a um peso de 106 quilos, certo? Não estava gordo, estava inchado e eu tomei a atitude que queria estar melhor. Então, como foi que aconteceu essa paixão? Treinando capoeira e praticando atividade física, eu comecei a me apaixonar pela atividade física, né? Comecei a dar aulas de capoeira e comecei a me aprofundar mais ainda, né? Eu já não gostava mais do que eu via no mundo, né? Essa parte de baladas, de bebedice, essas coisas. Sedentarismo, O né? sedentarismo, né? Eu
fui focado, eu sempre fui ativo para atividade física. E apoio as pessoas a praticar atividade física. Agora, relacionado a pessoas idosas, muito importante, pessoal. Sua mãezinha, sua vozinha. Eu aqui. Coloque. Você é uma jovem ainda. Eu tenho 63 anos. Eu dou aula para uma jovem de 71 anos. Ela treina tudo. Faz todos os movimentos que você pode imaginar. Por quê? Essa senhora de 70 anos é um amor de pessoa, certo? Ela faz todos os movimentos que eu passo, mas por que eu cheguei nessa conclusão? Porque eu comecei a estudar ela, comecei a praticar atividade com ela devagarzinho, alongando ela, entendendo as mobilidades que ela tinha, que não tinha, dores. Então, a partir daí, eu fui aplicando os protocolos, mas não de com acordo carga, com a idade, de acordo com a idade, as limitações. Exatamente, com a limitação e mais assim, mais pro lado fisioterápico, né? Deixa eu fazer uma pergunta sem sacanagem. Olha para o Frank. Será que é um exemplo, Sem né? que Ô, sacanagem. Frank, levanta aí. Falou, por velho favor. gato, Não, gato velho, velho sem gato. sacanagem. Barriga Pro povo em casa entender, dá uma voltinha. Nunca fiz isso. É lindo, né? Agora, Parece o Batoré. senta aí, senta aí. Tem Fala jeito? sério agora. Você pegar o Frank para fazer um tratamento, Lá ele. para deixar ele igual você, assim, quanto tempo demora? Posso ser sincero? Pode. Projeto por mais de 2 anos. Por quê? Então é melhor ficar assim mesmo essa merda. Tá Porque certo. assim, pessoal, veja bem. Mudar a Mais de alimentação 2 anos? dele. Veja bem, Marcelo, veja bem. Muitas pessoas... É legal essa sinceridade, porque tem cara, isso que eu tô não, falando, sabe por quê? aqui mente. Você chega na academia, o pessoal... 6 meses, Quanto 6 tempo? meses, Não, né? rapaz, com 4 meses você vai ver outro cara no A espelho. verdade, ela tem que ser clara para o seu cliente. Eu não vou vender gato por lebre, como está acontecendo na internet, certo? O que é que acontece? As pessoas estão vendendo pacote de 21 dias, você vai ficar magro. Pega uma pessoa com lá fitness toda desenhada de músculo e bota para fazer a propaganda e vai vender o pacote. As pessoas iludidas compram. No final do Olha, é projeto, importante isso. entendeu? Perdeu dinheiro. Quem está ganhando? Quem está vendendo, certo? Não é assim que funciona, pessoal. Você tem que entender a sua limitação. Quanto tempo você está parada? Quanto tempo você está comendo errado? Então, eu estudo tudo isso. Não é do dia para a noite a Eu tenho transformação. que entrar na mente do meu amigo aqui para poder convencê-lo primeiro a entrar. Eu vou ter que conversar com ele. Tô parada 2 anos. O lanche vai ser Desde que eu entrei, Porque só 3 parei meses. de treinar. Tava treinando. Treinando o quê? Tá? Eu fazia musculação, fazia... Jogando porrinha. Gato velho, velho gato. Nunca pisou, Levantamento nunca de pisou nem na copo. calçada de uma academia. Não, Frank, falando sério. Sério, eu parei tem 2 anos de treinar. Você era magrinho? Não era magrinho. Eu nunca conheci ele Mas magro. eu não estava na situação que eu estou hoje. Certo? Eu Elegante. treinava e tudo mais. Quando eu era jovem, eu fui atleta da seleção cearense de handebol e parei com 17 anos porque casei. Nunca fiz nem mais um exercício físico. Mas os médicos dizem que o músculo tem memória. E se você volta, ele começa a ser trabalhado. O pessoal está usando o Frank, mas se ele tem a memória dele, do músculo dele, e se ele isso. quiser... Aí já perdeu o juízo, E a aí memória ainda do- entra o apoio psicológico, porque a pessoa, quando entra na questão de comida, né, da obesidade, que vem acompanhado de um quadro de ansiedade, então ele tem que trabalhar essa ansiedade primeiro. Ele não come por fome, ele come por compulsão e por ansiedade. Ele não verdade. está com fome. Então, é uma equipe multidisciplinar que tem que trabalhar com ele, porque ele é muito jovem, e o músculo dele tem a memória ainda bem recente, e ele tem como voltar. E você trabalha com essa equipe, porque primeiro, eu conheço pessoas que fizeram bariátrica e voltaram a engordar. Por quê? Porque eles fizeram a bariátrica, mas mentalmente eles ainda têm a cabeça Continuava de gordo. como gordo. Ainda tem a cabeça de gordo. E você? O que é que você acha? Você o vai responder? principal é trabalhar a cabeça ou o corpo? Djalma. Os dois. Você vai responder depois do intervalo. Fique ligado, voltamos já já com esse papo.